Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? E aí, estamos aqui hoje para mais uma aulinha, hein? E aí, Gustavo, boa noite, como é que você tá? Estão me ouvindo bem? Se estiverem ouvindo legal, mandem uma mensagem aí no chat, só para eu saber, tá? E aí, Gustavo, me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? E aí, Igor, boa noite. Valeu pelo retorno. Show. Fala, Ivan. Boa noite, valeu. Show. Então vamos começar, né? Então vamos dar sequência com a aula de hoje. As avaliações sobre as disciplinas que normalmente têm uma incidência maior ali na Petrobras, né? Os concursos da Sesgran Rio, na realidade. A gente já passou por algumas disciplinas, termodinâmica, resistência, mecânica dos fluidos, máquinas de fluxo, e hoje a gente vai passar por transmissão de calor, né? Que é uma disciplina que cai bastante, não só nas provas da Sesgran Rio, mas como na maioria dos concursos de engenharia mecânica, tá? E é uma matéria que, apesar de ser na faculdade bastante complexa, ela costuma ser cobrada com um nível bem mais raso na, nas provas de concurso, porque são questões que você precisa responder rápido. Então, cai bastante conta, sim, mas são contas um pouco mais diretas, tá? Na medida do possível. E as questões que também cai bastante são questões teóricas, né? Questões teóricas que você responde diretamente se você souber, não tem muito o que enrolar, principalmente sobre números adimensionais e etc. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos dar início. Vou passar aqui, eu acho que eu trouxe 10 ou 11 questões para vocês de maneira mais variada, mas adianto que meios de transmissão de calor, como condução, principalmente convecção, é o principal que mais cai, tá? Mas aí você vai ter adimensionais, você vai ter trocador de calor, também tem uma incidência bastante alta, tá? Boa noite, fala André. Então, André, normalmente as disciplinas de transmissão de calor, acho que ela cai tanto para mecânica quanto para engenharia química. Não sei se tem mais alguma outra que tenha essa disciplina no edital, tá? Mecânica e química é o que eu tenho de certeza. Se você for engenheiro químico ou engenheiro mecânico, aí então é para você de certeza, né? Então vamos lá, vamos dar início. Então, aqui primeiramente uma questão da Transpetro de 2023, tá? Concurso mais recente da Sesgran Rio, concurso grande mais recente deles. Vamos dar uma lida rápida. Duas placas justapostas de mesma espessura separam dois ambientes, ambos evacuados. As temperaturas das faces esquerda e direita do conjunto das duas placas são mantidas a TQ e TF. Sejam KE e KD as condutividades térmicas das placas da esquerda e da direita, respectivamente. Suponha que o regime é permanente e L seja a espessura de cada placa. Tá? Nessas condições, verifica-se o seguinte. Então, ele me dá todo um caso. Tenho duas placas. Uma placa, eu vou estar a temperatura TQ, a outra placa a uma temperatura TF, e ambas têm sua condutividade térmica, KE e KD, certo? E aí, nessas condições, ele faz algumas afirmações, algumas inferências que a gente teria que julgar sobre a influência de você ter uma condutividade térmica igual nos dois ou diferente, né? No caso desse problema,
a gente vai julgar o caso que tem nas 3 alternativas aqui, que é o que daria para julgar melhor, que é se você tiver a condutividade térmica da placa da esquerda igual à placa da direita, o que, que vai acontecer com a temperatura, né? No caso aqui, ele quer saber a temperatura da interface. O que, que acontece com a temperatura da interface se eu tiver a mesma condutividade térmica, né? Então vamos lá. O que, que a gente vai aplicar aqui para fazer essa questão, certo? Provavelmente muitos de vocês, ou alguns de vocês, talvez, eu não sei, só de olhar a questão já saberia a resposta, né? Intuitivamente, se as duas condutividades térmicas forem iguais. Mas aqui a gente vai desenvolver, até para a gente trabalhar outros conceitos, tá? Então, o conceito que a gente vai utilizar aqui é o conceito de resistência térmica, que é o análogo a circuitos elétricos de resistência elétrica, tá? Então, o calor transmitido de uma superfície para outra, ele pode ser escrito como a variação de temperatura dividido pela resistência térmica, certo? Ou seja, a resistência térmica pode ser escrita como a variação de temperatura sobre o calor. O calor, em regime permanente, em duas superfícies, o calor condutivo, ele pode ser escrito como o produto entre a condutividade térmica, a área, certo, de troca de calor, a variação de temperatura entre essas duas superfícies, no caso aqui seria TQ e TF, né? E a espessura dessa superfície, dessa placa. Então, se a gente simplificar aqui, a gente vai saber que a resistência térmica condutiva, ela vai ser L, a espessura, dividido pela condutividade térmica vezes a área. E aí, como é que funciona a resistência térmica, né? Ela funciona análoga, né? Análoga a resistência elétrica. Então, você vai ter aqui uma temperatura T1, aqui uma temperatura T2, e aqui eu vou ter a resistência R. Certo? Então, ele vai ser a resistência, ela mede o quanto você está resistindo à transferência de calor do meio mais quente para o mais frio. Certo? E aí, se você tiver mais de uma resistência, você pode fazer associações, como acontece nas circuitos elétricos. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, como eu tenho o caso, né? Duas paredes, cada um tem uma resistência térmica, tá? Então, eu posso simplesmente aqui, né? Opa, vou ter aqui duas resistências. Aqui eu vou ter o TQ e aqui eu vou ter o TF, certo? Então, eu vou ter a resistência R1 e aqui eu vou ter a resistência R2. Eu posso transformar isso em uma resistência só. Como? Fazendo a soma das resistências R1 e R2, certo? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai analisar o caso onde eu vou ter a resistência elétrica, a resistência térmica, da parte da esquerda, da placa da esquerda, dada por L, condutividade elétrica, condutividade térmica da placa da esquerda vezes área. E, do mesmo modo, eu vou ter da placa da direita, que vai ser L, já que eles têm a mesma espessura, tá? Ele fala aqui na minha questão, dividido pela condutividade térmica vezes a área, certo? Então, eu quero achar a resistência equivalente. O que eu vou fazer? Eles estão em série, certo? Eu tenho duas placas em série. Então, eu tenho que somar as duas resistências. Só que se eu tiver as duas condutividades térmicas iguais, o que vai acontecer? Aqui vai ficar exatamente igual. Então, eu vou ter a mesma resistência térmica da placa da esquerda e a da direita. Então, a resistência térmica vai ser 2 vezes L Ka. Chamei aqui já de condutividade térmica K, porque elas são iguais, certo? Fazendo isso, eu vou aplicar direto a equação de calor, troca de calor, que é o quê? Variação da temperatura dividido pela resistência térmica. Então, eu vou ter TQ menos TF dividido pela minha resistência equivalente, que é 2L sobre Ka. Certo? E aí, o que a gente tem?
a gente tem o seguinte caso. Esse calor que é trocado da placa da esquerda para a interface aqui, ele também vai da interface para a placa da direita. Então, o que eu consigo afirmar? Que o calor total, esse calor que eu utilizo com a resistência equivalente, eu também posso calcular ele a partir das temperaturas TQ, T e AT da interface, como também posso calcular a partir da T da interface e TF. O calor que flui da placa da esquerda para a interface e dessa interface para a placa da direita, ele é igual ao calor total, tá? Que está fluindo. Porque eu estou em regime permanente, o regime é estacionário. Então, todo o calor que sai da placa da esquerda, ele vai chegar na outra extremidade, na placa da direita, porque o meu regime é permanente, certo? Então, o que acontece? Como eu tenho o caso de regime permanente, eu vou pegar esse calor que eu achei aqui e vou dizer que ele é igual ao calor que vem da placa da esquerda até a minha interface, certo? Então, vamos lá. O calor da esquerda seria o quê? Seria o TQ menos o T aqui, que é o T da minha interface. Eu chamei de T. A questão chamou de TM, né? Então, chamei de T aqui. Dividido pela resistência dessa parede aqui, que é o que está resistindo à passagem de calor. Nesse caso, eu vou ter L sobre QA, certo? Aqui eu não vou trabalhar com a minha resistência equivalente, porque aqui eu estou trabalhando apenas com essa placa, tá? Então, a única resistência que eu tenho é a resistência dessa placa aqui, certo? Então, TQ menos T dividido por L sobre condutividade térmica vezes área. Então, o que a gente pode fazer? Igualar esse termo aqui ao calor que a gente encontrou utilizando as duas resistências, as duas placas, tá? Utilizando essa diferença de temperatura e a resistência equivalente. Então, vou igualar a essa expressão aqui. TQ menos TF dividido por 2L sobre KA, certo? Se eu multiplicar essa expressão aqui por 2, né? Multiplicar aqui por 2, vou multiplicar em cima, certo? Na realidade, multiplicar essa aqui, para facilitar a nossa vida, né? Pegar esse 2 aqui e jogar para esse lado, eu vou ter 2TQ menos 2T dividido por LKA igual a TQ menos TF dividido por LKA. Então, como o denominador aqui é igual, eu posso simplesmente cortar, certo? Então, eu vou ter 2TQ menos 2T igual a TQ menos TF. Se eu isolar o T, eu vou achar TQ mais TF sobre 2, que é a alternativa E, né? Essa questão poderia ser resolvida de maneira mais intuitiva, só você sabendo que, se você soubesse, né? Logicamente, que se as duas condutividades térmicas são iguais, se a área é igual, se a espessura é igual, você está em regime permanente, né? A temperatura ali com certeza seria a média das duas. Mas para poder trabalhar um pouco mais o conceito de resistência térmica, eu resolvi desenvolver com vocês, tá? E chegar na resposta, certo? Então, o conceito de resistência térmica, ele é importante para esses casos onde você não tem dados, aqui a gente não tem dado da temperatura da interface para achar esse calor que está fluindo daqui para cá. Então, a gente vai tratar tudo como um só. Nesse caso aí, onde a gente trata tudo como um só, a gente precisa de uma resistência equivalente para poder utilizar a temperatura TQ menos TF como gradiente, certo? O conceito de resistência térmica é bastante trabalhado nas questões da Cesgran Rio. Show? Fala, Alfred. Cara, eu nunca vi, para ser sincero, eu nunca vi um arranjo em paralelo em nenhuma prova de concurso de nenhuma banca, tá? Eu só vi arranjos em série mesmo, certo? Nunca vi cair em nenhum momento. Show? Então vamos avançando? Petrobras 2018, né? Questãozinha teórica aqui pra gente, tá?
Vamos lá resolver. A figura abaixo ilustra a distribuição de temperatura de um trocador de calor no qual o fluido quente possui a taxa de capacidade calorífica, CQ, muito maior do que a do fluido frio. Tá? Muito maior do que a do fluido frio, dada por CF. Essa é uma condição especial conhecida na qual um trocador de calor pode ser operado. Nessa condição, a temperatura do fluido quente permanece aproximadamente constante ao longo do trocador, enquanto a temperatura do fluido frio aumenta. A mesma condição é alcançada se o fluido quente for. E aí o que a gente está trabalhando? Normalmente, a gente tem algumas configurações possíveis em trocadores de calor. Uma dessas configurações é a configuração onde você não tem variação de temperatura no teu fluido quente. Você está passando energia para o fluido frio, mas ele permanece com a temperatura inalterada. Ou seja, é como se a capacidade calorífica dele fosse infinita. Isso é uma condição onde você está tendo o quê? Mudança de estado, certo? Então, eu tenho aqui um fluido quente, que eu estou cedendo calor para um fluido frio, e mesmo assim a temperatura dele não está alterando. Então, quer dizer que eu estou tendo ali uma mudança de estado. Nesse caso, por ele ser o fluido quente, isso acontece também quando o vapor está condensando, né? Se você tiver um vapor ali na zona de saturação, quando ele começa a condensar, você está perdendo calor, você está perdendo energia, mas essa energia ela serve apenas para mudança de fase, ela não consegue variar a temperatura, seria o calor latente ali. Então você teria essa configuração aqui. Você teria o fluido frio aumentando sua temperatura, porque ele não está mudando de fase, e o seu fluido quente aqui com a temperatura exatamente igual, tá? Então, você teria aqui a condição de vapor condensando, né? O vapor está condensando. Coisa análoga acontece também ao contrário. Você pode ter um fluido frio com temperatura constante e o teu fluido quente ali esfriando, né? Porque é a configuração onde você está evaporando o líquido. Então, tem essas duas configurações e, logicamente, tem as configurações padrão, onde você tem ali uma variação de temperatura nos dois fluidos. Que aí a gente vai trabalhar mais para frente, porque trocador de calor cai bastante. Show? Então, a alternativa correta aí, a alternativa D. Certo? Então, vamos. Alguma dúvida? Senão, vamos avançando. Essa aula se aplica exatamente, Jordan, na engenharia de equipamentos mecânicos. Tá? Essa aula se aplica assim. Na realidade, o foco principal acho que seria engenharia de equipamentos mecânica, tá? Mas cobre outras áreas também, que no edital tem transmissão de calor. Letra B e C são a mesma coisa? Na teoria sim, né? Na teoria seria o líquido em ebulição, o líquido evaporando. Na teoria sim, mas não se aplica a questão, porque aqui a gente tem a configuração da realidade inversa. O seu fluido está perdendo calor e não ganhando. Show? Então vamos lá, avançando. Então, questãozinha da Transpetro de 2018, 6 Gran Rio. Vamos lá dar uma lida. Uma porta separa um forno aquecido do ar ambiente. A porta consiste em um material que suporta altas temperaturas e possui condutividade térmica K 0,0 watt por metro Kelvin. Durante o processo de transferência de calor, permanece a temperatura da superfície interna da durante o processo de transferência de calor permanente, a temperatura da superfície interna da porta é 300 graus Celsius e a temperatura do ar ambiente é 25 graus Celsius. Sendo o coeficiente de convecção exterior ao forno H, 25 watts metro quadrado Kelvin,
Qual é a espessura da porta em metros para garantir que a temperatura da superfície externa da porta seja de 50 graus Celsius? Então, aqui a gente trabalha alguns conceitos. Primeiro, troca de calor por condução. Segundo, troca de calor por convecção. Poderia trabalhar também conceito de resistência térmica tranquilamente, mas o jeito que eu escolhi resolver para vocês foi utilizando o conceito de equivalência de troca de calor, tá? Então, nossa configuração é mais ou menos isso aqui. A gente tem regime permanente, ou seja, as suas propriedades, suas condições já não variam mais com o tempo, certo? A gente tem a temperatura de 300 graus Celsius na parte interna e na parte externa ali, da porta, a gente tem 50 graus Celsius. E o ar ambiente está a 25, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente sempre vai ter um fluxo de calor da parte mais quente para mais fria, ou seja, da parte interna da porta até o ambiente, que está a 25 graus. Então, primeiramente, você tem uma transferência de calor por condução, certo? Você tem uma transferência de calor por condução na porta, e depois da porta por convecção para o ar ambiente, certo? Então, esse tipo de problema, o que ele quer saber? Ele deu todos os dados. Ele quer saber que espessura eu preciso ter nessa porta para que a temperatura aqui seja 50 de fato. Eu tenho todos os dados, menos a espessura da porta. Então, o que eu sei? Eu sei que todo o calor que ele vai passar da parte externa da porta para da parte interna para a parte externa, né? Do 300 aqui para o 50, todo esse calor que vai migrar para cá, ele também vai ser transferido para o ar ambiente, certo? Então, todo o calor condutivo, ele vai também ser passado por convecção para o ar. Então, tem uma condição onde o calor condutivo ele vai ser igual ao calor convectivo. E aí a gente tem regime estacionário, então nada muda. Então, o que a gente vai aplicar? A lei de Fourier, certo? E a lei de resfriamento de Newton. Lei de Fourier, calor convectivo, e lei de resfriamento de Newton, calor condutivo. Transferência de calor por condução. Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter condutividade térmica, área, diferença de temperatura sobre espessura. Calor convectivo. Condutivo. Calor condutivo, desculpa. Isso vai ser igual ao meu calor transferido por convecção para o ar, que vai ser igual ao coeficiente de convecção multiplicado pela área e multiplicado pela diferença de temperatura, certo? Aqui as áreas elas são iguais, as áreas de exposição à troca de calor. Então, eu vou simplesmente retirá-las da minha equação, certo? Retirar de um lado e do outro. Show? Então, aqui a gente vai ter isso aqui fora, isso aqui. Substituindo nossos valores, o que a gente vai ter? A gente vai ter 0,05, que ele me deu aqui no problema, 0,05, certo? 300 menos 50, que é a diferença de temperatura, dividido por L, que é o que eu quero achar. Isso aqui vai ser igual a 25, que é o meu H, ele me deu aqui no problema, tá? H. Multiplicado por 50 menos 25, que é a minha diferença de temperatura da porta externa para o ar. Se eu simplesmente isolar o L, eu vou conseguir achar a minha resposta, que seria aqui 0,02, que é só algebrismo puro. Vou fazer aqui essas continhas básicas e vou achar a minha resposta de 0,02 metros, certo? Então, a questão é tranquila, basta você saber como calcular o calor condutivo, né? Usar a lei de resfriamento, a lei de Fourier, e saber como calcular o calor convectivo usando a lei de resfriamento de Newton. Daria sim, daria tranquilamente para você resolver. Você poderia, utilizando o método das resistências, achar a troca de calor. Você usaria a resistência equivalente, tá? Para transformar isso aqui em um circuito único, onde você teria a diferença de temperatura seria T1 e T infinito, certo? Aí você
conseguiria resolver. Assim seria um pouco mais simples, né? Daria igual. Seria análogo. Show? Então, esses conceitos de troca de calor por condução e convecção caem bastante, certo? Bastante mesmo. Então, vamos lá, avançando. E aqui eu já dei spoiler. Né? Antes de... Esqueci de colocar a parte de elevação, mas não tem problema. Então, a questão aqui da Unirio, concurso que teve em 2016, da Cesgran Rio, certo? É uma questão que trabalha o conceito de média logarítmica de temperatura. É um conceito ligado a trocadores de calor, certo? Então, trocadores de calor cai bastante coisa. Eles costumam cobrar, mas coisas mais conceituais. Tá? Vamos dar uma lida. A diferença de média logarítmica de temperaturas, LMTD, de um trocador de calor de correntes paralelas em que o fluido quente entra a 100 graus Celsius e sai a 60 graus Celsius, enquanto o fluido frio entra a 30 e sai a 42. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a média logarítmica de temperaturas. O que é isso? Tá. Nosso problema, ele se trata de um trocador de calor. Um trocador de calor como? De correntes paralelas. Tá? Correntes paralelas. Aqui, ó. O que é isso? Quer dizer que a parte do fluido quente e a parte do fluido frio, dentro do meu trocador de calor, eles vão percorrer o trocador no mesmo sentido. Ou seja, eles entram no mesmo local e vão sair na mesma direção. Então, se eu tenho um fluido quente indo da esquerda para a direita, eu vou ter também o fluido frio indo da esquerda para a direita, certo? E aí, para a gente utilizar o conceito de média logarítmica, a gente tem que saber por que usa, né? Então, o que acontece? Para eu saber a troca de calor, como você tem sempre uma variação durante todo o percurso do meu trocador, tem uma variação, eu preciso ter uma diferença aí que eu consiga estimar para poder utilizar o meu conceito de troca de calor calculados a partir do U, que é o coeficiente global de troca de calor, tá? Vezes a área, vezes o ΔT. Só que ΔT é esse? Pode ser qualquer ΔT, porque o ΔT está variando bastante aqui, né? Então, não sei qual ΔT utilizar. Então, aqui a gente utiliza o ΔT da média logarítmica, né? LMTD. Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar para calcular a troca de calor em um trocador de calor, certo? E aí, quando é correntes paralelas, que a gente tem essa configuração, a gente vai calcular como? O ΔT da média logarítmica. Ele vai ser o ΔT1 menos ΔT2 dividido pelo ln de ΔT1 sobre ΔT2. Mas quem é ΔT1 e ΔT2? É exatamente isso aqui que eu apontei para vocês. No caso de correntes paralelas, vai ser a diferença aqui dos dois fluidos na entrada, ΔT1. E o ΔT2 vai ser a diferença entre os dois fluidos na saída, certo? Então, com essas duas informações, eu consigo calcular a média logarítmica de temperaturas, certo? Então, sabendo disso, o problema é simples. Você precisa saber o conceito de média logarítmica de temperatura. E aí a gente vai aplicar simplesmente a fórmula. Quem seria o ΔT1? Seria a diferença do fluido quente menos o fluido frio na entrada, né? O fluido quente, ele entra a 100 graus, né? Aqui, ó. Ele entra a 100 graus. E o fluido frio, ele entra a 30. Então, esse ΔT1 vai ser 100 menos 30. Aqui, a saída, o fluido quente, ele sai a 60 e o fluido frio a 42. Então, eu vou ter 60 menos 42, tá? E aqui, ln de 100 menos 30 dividido por 100 menos 42. ΔT1 sobre ΔT2. Que, calculando isso aqui, vai ser 70 menos 18 dividido por ln de 70 menos 18. Então, vou ter 52 sobre ln de 70 sobre 18. Então, a resposta aqui, 52
sobre ln de 70 sobre 18. Nossa alternativa D. Show? Questão tranquila, mas você tem que saber o conceito de média logarítmica, né, de temperaturas. Diferença de média logarítmica de temperaturas. Certo? E aí, não caiu apenas essa questão. A Cesgran-Hill, ela cobrou outra questão, tá? Só que ao invés de... Eu até coloquei aqui para vocês verem a diferença. Só que ao invés de você ter um trocador de correntes paralelas, agora você tem um trocador com uma configuração diferente. Agora você tem correntes opostas. O que é isso? O fluido quente está percorrendo o trocador de calor num sentido, enquanto o fluido quente está percorrendo no outro. Então aqui, ó, fluido quente ele está indo da esquerda para a direita, então o meu fluido frio ele está indo da direita para a esquerda. Tá? Correntes opostas aqui eu tenho. Certo? E aí o que é que muda? A fórmula continua a mesma, tá? A fórmula continua a mesma, só que aí você vai ter que o ΔT1, ele não é mais a entrada, menos a entrada, ele é a entrada do fluido quente menos a saída, tá? E aqui também, o ΔT2, ele vai ser saída menos saída. Eu vou ter agora a saída do fluido quente menos a entrada do fluido frio. Então essa é a única diferença, tá? Essa é a única diferença. Boa, Ivan. Só uma correção que o Ivan me lembrou, eu só copiei essa imagem aqui, tá? Que eu tinha feito para correntes opostas, só que como votou com corrente paralela aqui, isso aqui não deveria estar acontecendo assim. Deveria estar acontecendo assim, tá? Então eu vou ter aqui isso aqui. É que eu só fiz copia, tinha só copiado da outra questão a imagem, acabei esquecendo de trocar o sentido da curva também, tá? Então você vai ter a mesma condição, exatamente, só que agora o que vai mudar é quem vai ser o teu ΔT. A fórmula é a mesma, tá? Então, por exemplo, aqui ele me diz que eu vou ter correntes opostas em que o fluido entra a 110 e sai a 80. Enquanto o fluido frio entra a 20 e sai a 90. Então, quem vai ser o meu ΔT1? Vai ser a entrada do fluido quente, correto? Menos a saída do fluido frio. Então, eu vou ter 110 menos 90. Certo? 110 menos 90. E o ΔT2, quem é? Ele é a saída do meu fluido quente menos a entrada do meu fluido frio. Meu fluido quente ele sai a 80 graus e o fluido frio ele entra a 20. Certo? Então, tenho aqui o ΔT1 e ΔT2. E aqui o Ln de ΔT1 sobre Ln de ΔT2. Certo? Então, vou ter 20 menos 60 dividido por Ln de 20 sobre 60. Então, vou ter menos 40 sobre Ln de 20 sobre 60. Aí aqui eu só apliquei uma propriedade logarítmica, né? Se eu elevar isso aqui, tiver elevado a menos 1, eu posso jogar isso aqui para cá e inverter a minha fração, né? Vai ficar menos 1 aqui multiplicando e aqui vou ter 60 sobre 20. Foi o que eu fiz para retirar esse sinal. Então, eu vou ficar 40 dividido por Ln de 60 sobre 20, que é a alternativa D. Show? Valeu, Ivan, pela observação, que aqui a curva está errada. O fluido frio ele está esquentando. Certo? Então, essa parte de trocadores de calor, o conceito é bom vocês saberem a diferença entre correntes opostas e correntes paralelas. Se você precisar calcular a troca de calor ou simplesmente calcular a diferença de média logarítmica, tá? Isso aí caiu já outras vezes, não foi só dessas vezes aí que caiu algumas outras vezes.
esse conceito de diferença de média, diferença de temperatura de média logarítmica, tá? Show? Então, alguma dúvida? Se tiverem, pode falar, senão a gente avança. Então vamos lá, avançando. Questão da Petrobras de 2015. Questão teórica para a gente. O regime de escoamento na convecção natural é regido pelo adimensional conhecido como número de Grashof. Tal adimensional é uma medida importante relativa a dar. Então aqui, ele vai me dar o conceito de adimensional, e ele quer saber o que é esse adimensional, conceitualmente falando. E cai bastante, tá? Ele pergunta sobre número de Nusselt, pergunta sobre número de Grashof, vai perguntar sobre número de Prandtl, Peclet. Então tem várias questões que caem sobre números adimensionais. E o que você precisa saber? Você precisa saber conceitualmente o que ele é. Não necessariamente como calcula, mas o que é, tá? Então, o número de Grashof, ele é a transferência de calor por convecção, a relação, né, entre a transferência de calor por convecção e transferência de calor por condução? Não. Isso aqui, o que relaciona isso é o número de Nusselt, né? HL sobre K. Então, não é o de Grashof, é o Nusselt. A transferência de calor por advecção e a transferência de calor por condução? Não. Aqui a gente vai ter o número de Peclet, né? Ou Peclet, não sei como vocês gostam de pronunciar, certo? Forças de inércia e forças viscosas agindo sobre o fluido? Não. Aqui é o famigerado número de Reynolds, né? Forças de inércia, relaciona forças de inércia e forças viscosas. Forças gravitacionais e de tensões superficiais agindo sobre o fluido, que é o número de Bond. E aí, por último, você tem forças de empuxo e as forças viscosas agindo sobre o fluido, tá? E aí é exatamente isso aqui que a gente vai ter, que é o número de Grashof, tá? Então, você tem uma questão estritamente teórica, tá? Que ele te pergunta diretamente o que é número de Grashof, teoricamente. Então, você tem que saber. Aqui não tinha muito o que enrolar, né? Você podia, talvez, eliminar alguns mais fáceis aqui, né? Número de... Se você não soubesse número de Grashof, talvez você eliminasse aqui número de Reynolds, Nusselt, mas se você ficasse em dúvida entre dois, você conseguisse eliminar 3, por exemplo, ainda ia ter risco de errar a questão 50%. Então, esses números adimensionais é bom você saber, tá? Anota em algum canto e de vez em quando dá uma olhada, o que é cada um, semana a semana, você acaba memorizando esses números. Tanto os números relativos à transferência de calor, quanto a parte de mecânica dos fluidos. Eles gostam de cobrar bastante, tá? Número de Weber, número de Froude, número de Reynolds. Eles gostam bastante de cobrar esses adimensionais. Show? Então aqui é uma questão bem direta, não tem muito que esclarecer, né? Então vamos avançando, mas qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar. Show? Aí eu trouxe outra questão, tá? Essa aqui foi da Petro de 2015, e essa aqui na Petrobras de 2012 também caiu número adimensional. Você vê que é uma sequência, né? 2015, 2012, 2015, e cobraram o mesmo tipo de questão. Então eles gostam bastante desse tipo de questão. Então vamos lá. O adimensional que fornece uma medida de transferência de calor por convecção que ocorre em uma superfície e que corresponde ao gradiente de temperatura adimensional na superfície é o número de... Então aqui, é como eu falei na questão anterior, você vai ter relação entre transferência de calor, o gradiente de calor na superfície convectivo e condutivo. Essa relação é o número de Nusselt, né? Você vai ter o número de Nusselt aqui igual a HL sobre K. Tá? Aí ele te dá as outras alternativas, número de Prandtl, ele vai te dar número de Grashof, número de Rayleigh, número de Reynolds. Então, tudo isso, logicamente, se soubesse o número de Nusselt, você responderia. Mas, se você não soubesse o número de Nusselt, soubesse os outros 4, você ia conseguir responder por eliminação também.
Então, é bom vocês saberem usar dimensionais, tá? Que aí vocês conseguem responder tranquilamente esse tipo de questão, certo? E aí não tem muito segredo, tem que decorar mesmo, infelizmente. Isso aí é saber de cor, né? Show? Então vamos lá, avançando? Outra questão que trabalha conceito de resistência, da Petrobras de 2012. Eu trouxe aqui, que é aquela um pouco mais teórica, talvez essa aqui fique um pouco mais fácil de enxergar os conceitos quando a gente está aplicando números, né? Não só fazendo algebrismo. Então, eu trouxe aqui essa questãozinha para vocês, de 2012. Cai bastante esse tipo de questão, tá? Um dos lados de uma parede plana é mantido a 100 graus Celsius, enquanto o outro troca calor por convecção com o ambiente a 25, conforme ilustra a figura. Então, a gente tem aqui uma parede, espessura de 48 centímetros, a temperatura de um lado é 100, e você tem o ambiente a 25 graus Celsius, tá? Eu não sei a temperatura dessa face aqui, da face externa. Não sei, ele não me dá na questão. A condutividade térmica da parede é 1,6 watt por metro grau Celsius. Considerando os processos de condução e de convecção presentes, o fluxo de calor unidimensional em watt por metro quadrado, ou seja, ele quer calor por unidade de área, é. Então, é uma questão aqui que, se você não aplicar o conceito de resistência, fica complicado resolver, tá? Porque ele não te dá a temperatura da face externa ali da parede. Então, eu não posso pegar e calcular o calor de condução, certo? Do mesmo modo, eu não consigo calcular o calor de convecção, porque eu não tenho essa temperatura da parede. Então, ele é uma questão que ele quer que você aplique o conceito de resistência equivalente, que aí você tira da jogada essa temperatura aqui dessa superfície externa da porta, tá? Da parede, mito. Essa aqui é uma parede. Então, aqui, ó, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um problema onde eu vou ter a temperatura 1, que é 100 graus Celsius. Eu vou ter a resistência condutiva, tá? Dessa parede. Aqui eu vou ter uma temperatura 2, tá? Uma temperatura 2. Aqui eu vou ter a resistência devido à convecção. E aqui eu vou ter a temperatura do ar, certo? Essa temperatura 2, a temperatura intermediária aqui do meu processo, tá? Eu não sei. Ele não me dá. Então, eu tenho que tirar ele da jogada para poder achar o calor. Como é que eu vou fazer isso? Aplicando o conceito de resistência equivalente. As minhas duas resistências, elas estão em série, tá? Resistência condutiva, L sobre condutividade térmica vezes a área aqui. E aqui 1 sobre HA, que é a resistência convectiva. Então, minha resistência equivalente vai ser simplesmente a soma das duas resistências, R1 mais R2, certo? E aí aqui na questão, porque eu eliminei o A, tá? Porque na minha questão, ele pergunta o calor por unidade de área, certo? Se eu não estou trabalhando com área, eu estou trabalhando com calor por unidade de área, eu vou trabalhar também com a resistência por unidade de área, certo? Então eu retirei aqui e dividi tudo por área. Então a minha resistência equivalente, ela vai ser a soma da resistência condutiva, L, sobre a condutividade térmica, mais 1 sobre H, que é meu coeficiente de convecção, convectivo. Show? Então eu vou ter 0,48, que é a espessura aqui da minha parede, dividido por 1,6, que ele me deu aqui no problema, 1,6, mais 1 sobre 10, que ele me deu aqui também no problema. O H é 10 watts por metro quadrado, graus Celsius. Então eu vou achar a minha resistência é C sobre watt por metro quadrado, tá? A unidade de resistência padrão seria graus Celsius, né? Graus Celsius sobre watt. Mas como eu estou trabalhando tudo por unidade de área, né? Tudo por metro quadrado, porque é o que ele quer na questão, então eu vou trabalhar também aqui por unidade de área. Então, achei o 0,4 e agora o que eu faço? Simplesmente utilizar
a equação de cálculo de calor, que é o quê? ΔT dividido pela resistência. Quem é meu ΔT? É o T1 menos o T infinito, né? É o desse sistema aqui, ó. Meu sistema equivalente. Meu sistema térmico equivalente. Então, vou ter 100 menos 25, né? 100 menos 25, dividido pela minha resistência equivalente, que é 0,4. Calculando isso aqui, eu vou chegar na resposta de 187,5 watts por metro quadrado, que é a alternativa C. Show? Então, uma questão que trabalha o conceito de resistência térmica, e nessa aqui você teria que resolver por esse conceito, senão ia complicar tua vida, né? Ia ter que fazer mais conta. Daria, mas aí ia ter que fazer mais conta. Tá? Então, questãozinha aí bacana. Sempre cai, tá? Sempre cai. Não tem para onde fugir. Então tem que saber. Fala, Gabriel. Boa noite. Tudo certo? Então vamos avançando? Essa questão é bacana, questão da Petro de 2012, porque ela é uma questão muito simples, tá? Muito simples porque, se você souber a fórmula de espessura crítica, né? Como calcula espessura crítica, tá? Mas por trás existem vários conceitos que podem ser cobrados, que eu vou trazer para vocês, eu vou deduzir aqui rapidinho a fórmula de espessura crítica, até porque ela trabalha outros conceitos, trabalha condução de calor em cilindro, que é raro cair, mas às vezes cai, como esse caso, que normalmente é sempre parede plana, é sempre superfície plana, tá? E aqui você vai ter transferência de calor em um cilindro. Então vou trabalhar esse conceito com vocês e vou deduzir a fórmula de espessura crítica, tá? Então vamos dar uma lida na questão para entender o que danado é isso. Um tubo de pequeno diâmetro, cuja superfície externa tem uma temperatura aproximadamente constante, dissipa calor por convecção para o meio ambiente. Suponha que a superfície do tubo esteja recoberta por uma camada de isolante com condutividade térmica igual a 0,2 watt por metro Celsius, conforme a figura apresenta. Então a gente tem aqui um cilindro, né? Aqui um tubo, que ele vai ter esse raio de 1 centímetro e vai ter uma camada de isolante, certo? Que vai isolar ele do ambiente externo, que tem esse H convectivo, tá? Considere que o processo ocorre em regime permanente. A espessura crítica de isolamento em centímetros é D. O que é espessura crítica de isolamento? Porque existe esse conceito. Porque aqui a gente está trabalhando com dois tipos de transferência de calor, condutiva e convectiva. E aí eu tenho dois problemas, que é o quê? Vou mostrar a equação para vocês, vai ficar mais claro. Quando eu aumento a espessura do isolante, certo? Eu vou ter um aumento da minha resistência condutiva. Então, eu vou ter menos transferência de calor por condução. Só que, ao mesmo tempo, eu estou aumentando a minha região, a minha área, que fica em contato com o ambiente, que fica em contato com o ar. Então, eu vou ter um aumento da área de troca de calor convectiva. Então, ao mesmo tempo que eu estou isolando a parte da condução, eu também estou aumentando ali, ou seja, diminuindo a resistência convectiva, aumentando a troca de calor convectiva, certo? Então, existe uma espessura crítica, que a partir dali, eu não estou mais tendo ganho de resistência, eu estou diminuindo a minha resistência equivalente, tá? E aí a gente tem que avaliar isso. Que espessura crítica é essa? Certo? Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Eu tenho o calor condutivo, transferência de calor por condução em regime permanente em um cilindro, ele é dado por essa fórmula. 2π, condutividade térmica, multiplicada por L, né? Dividido por T2 menos T1, que é a diferença de temperatura, R2 sobre R1. L aqui não é espessura, tá? L aqui é o tamanho, o comprimento do meu cilindro, certo? 2πL seria
relação ao comprimento do cilindro. Então, eu tenho 2π, K, condutividade térmica, L, o comprimento do meu cilindro, diferença de temperatura, dividido por Ln de R2, que é o raio externo, e R1, que é o raio interno. Tá? Beleza. Se isso é o calor, o que é a resistência? A resistência é o calor dividido, é a temperatura dividido pelo calor, certo? Show? Então, eu vou ter que resistência, ΔT, dividido pelo calor. Esse ΔT aqui vai sair. Então, eu vou ter calor dividido por ΔT, tá? Vou ter resistência térmica é igual ao calor, certo? Espera aí, deixa eu apagar, que eu escrevi errado. O calor, ele é igual ao ΔT dividido pela resistência. Então, logicamente, a minha resistência ele vai ser igual ao ΔT dividido por calor, certo? Então, aqui, se a gente fizer isso aqui, dividir a diferença de temperatura pelo calor, eu vou achar a minha resistência condutiva igual a essa expressão, certo? Ln de R2 sobre R1 dividido por 2π KL. Show! Isso é a resistência condutiva. Então, o que você percebe? À medida que eu aumento o meu raio 2, que é esse raio externo, à medida que eu vou aumentando o meu raio externo, eu estou aumentando o quê? A minha resistência à condução, certo? Estou aumentando a minha resistência à condução. Aí tudo bem, show, bem intuitivo, certo? E aí o calor convectivo, como é que eu acho? Calor convectivo em um cilindro, né? Transferência de calor em um cilindro. Eu vou ter que ele vai ser igual a 2π R L H multiplicado pela diferença de temperatura. E a resistência vai ser 1 sobre 2πr LH. Lembrando que o L aqui é o meu comprimento e o R é o raio. Que raio é esse? É o raio externo, tá? É o raio externo do meu cilindro. Então, o que a gente percebe? À medida que eu aumento o meu raio, tá? À medida que eu aumento o meu raio externo, eu estou fazendo o que com a resistência convectiva? Eu estou diminuindo ela, certo? Então, ela é o oposto desse aqui. Por isso que eu tenho que ter uma espessura ideal. Tenho que ter uma espessura ideal de isolante, certo? Porque aqui no meu circuito, eu vou ter a resistência condutiva, que ela aumenta com a espessura do isolante, mas eu também tenho a resistência convectiva, que ela diminui quando eu aumento a espessura do meu isolante. Tá? Então, vamos achar essa resistência equivalente? O que seria? Resistência equivalente, ela vai ser simplesmente a soma da resistência condutiva mais a resistência convectiva. Aí tudo bem, né? Show. Então, o que a gente vai fazer? A resistência, ela vai depender do raio externo, tá? Ela é função do raio externo. Por que função do raio externo? Porque é o único parâmetro que vai variar aqui. Então, o único parâmetro que eu posso variar é o raio externo, porque eu vou adicionar mais isolante, certo? Vou adicionar mais isolante. Ou menos isolante. Então, é o único parâmetro que eu posso variar. Então, ela depende disso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o conceito de ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou ponto de inflexão. Quando você deriva uma função igual a zero, você vai achar o ponto de máximo, mínimo ou inflexão. Certo? No caso aqui, eu estou tentando maximizar a minha resistência. Então, aqui, eu vou achar o ponto de máximo quando eu derivar e igualar a zero. Tá? Então, eu derivando isso aqui, eu vou achar como a derivada, isso aqui é constante, né? 2πkl. Calma aí, Jordão. Calma aí. É braba para fazer em 4, 5 minutos, mas eu vou passar o bizu. Eu tô só deduzindo. Tu vai resolver isso aqui em 5 segundos. Então, calma aí. Olha só. Derivei igualei a zero. Isso aqui é constante, sai da minha derivada, tá? E eu derivei o Ln. Quando eu derivo Ln, vai ser 1 sobre R2 sobre R1, né? Derivada da Ln é 1 sobre o que está dentro. Então, vai ficar 1 sobre o que está dentro, R2 sobre R1, vezes aqui é a regra da cadeia, né? Vezes essa derivada aqui,
derivada de R2 sobre R1, que vai ficar 1 sobre R1. Isso aqui vai sair com isso. Mais a derivada desse segundo termo, que vai ser 1 sobre 2πLH vezes menos 1 sobre R2 ao quadrado. Se eu reagrupar isso aqui, vou chegar nessa expressão. Igualei a zero, certo? Quando eu igualo a zero, se eu pegar 2π aqui desse lado, 2π desse lado, aqui o L está desse lado, o L está desse lado, então vai ficar o quê? 1 sobre K igual a 1 sobre H R2. R2 vai ser igual ao quê? K sobre H, certo? E aí chegou na expressão, que vocês têm que saber para não ter que fazer esse mundaréu de conta. Tá? O raio crítico, o raio externo crítico, ele vai ser dado por K sobre H. E aí, para vocês não confundirem, é K sobre H ou H sobre K, é só vocês olharem a unidade, tá? O K, ele é dado em quê? Ele é dado em watt por metro grau Celsius. E o H, watt por metro quadrado grau Celsius. Então, o K tem que ficar em cima e o H embaixo, porque a resposta tem que ser em metro, tá? Então, é sempre K sobre H, vai dar o teu raio crítico. Na prova, tu lembra disso aqui, para não ter que deduzir isso tudo, tá? Mas o que eu acho que vocês devem saber: transferência de calor de condução em um cilindro e transferência de calor de condução e de convecção em um cilindro. Isso aqui, vocês memorizando, pode cair na tua prova, porque já caiu, tá? E aí era só aplicação de fórmula. Então, show aí, Jordano. Agora sim, né? Você vai chegar aqui, R2 vai ser igual a o K sobre H, e aí ele me deu o K e me deu o H. O que eu faço? Só jogo na fórmula. 0,2, que ele me deu aqui, dividido por 16. Então, o meu raio externo crítico, a partir desse valor, eu não vou ter mais ganho de resistência, eu vou ter perda de resistência, é esse valor aqui, certo? Que em centímetros é 1,25. Então, para saber a espessura, é só subtrair do raio externo o raio interno, que ele me deu, que é 1. Então, eu vou ter 0,25. É a minha resposta. Esqueci a fórmula de raio. Aí danou-se, tu vai ter que deduzir. Se tu não souber o raio, o raio crítico. E lembrar desses dois aqui. Mas, normalmente, já caiu algumas vezes esse conceito de espessura crítica. E aí tu tem que saber isso aqui. Tá? E o examinador, ele foi bonzinho. Por quê? Outra questão que eu encontrei, já, que era muito parecida com essa, ele coloca o valor do raio crítico aqui, tá? O raio externo crítico. Então, ele teria uma alternativa de 1,25 aqui. Tá? Ele teria uma alternativa de 1,25 para o cara calcular o raio crítico e marcar 1,25. Mas aqui ele está perguntando a espessura crítica de isolamento. Então, você vai ter que subtrair do seu raio externo o raio interno. Certo? Então, tem que ter atenção a isso aí. Mas eu fiz esse mundaréu de conta só para vocês trabalharem alguns conceitos e lembrarem que em um cilindro você não tem a mesma equação de transferência de calor por condução e por convecção que uma placa plana. Então, é bom vocês lembrarem, anotam aí um post-it, coloca em algum canto que vocês olhem sempre, que aí vocês vão fatalmente memorizar, tá? Tanto essa expressão, quanto o que na questão ele pedia, que era a expressão de raio crítico, tá? Show? Questãozinha bacana que você resolveria em 1 minutinho se soubesse a fórmula. Show? Assustei você, Jordano. Foi mal aí. Realmente não dá para fazer em 4, 5 minutos, é complicado. Se for deduzir a fórmula. Pois é, Gabriel. Ia ter muita gente que ia rodar, porque eu já vi outra questão que eles colocam o raio externo na alternativa. Eles não colocam, eles botam lá, porque você vai calcular, vai achar um 25, vai ter lá um 25, você vai responder um 25 no impulso, né? Mas aqui ele pede espessura, e ele não botou um 25. Foi bonzinho mesmo. Então vamos lá, avançando para, acho que a última questão, as duas últimas questões, que são questões teóricas, tá? Para você
saber a importância de saber as formulações. Transferência de calor, transmissão de calor, ele é bem isso. É você saber o conceito e saber as formulações. Então, não tem muito segredo. Ele não vai pedir para tu fazer um mundaréu de conta que nem eu fiz na outra. Ele vai pedir para tu saber o conceito, para tu saber a formulação, para tu saber o que é ali que ele está pedindo, tá? Então, eu trouxe duas questões, tá? Uma da Petrobras de 2012, essa aqui foi de engenharia de equipamentos mesmo, mecânica, e esse aqui foi também da Petrobras de 2012, só que aqui a ênfase foi em vendas a grandes consumidores, que também cai transmissão de calor, tá? Se você for olhar, a questão é exatamente a mesma, só que ele pede duas situações diferentes, duas geometrias distintas, tá? Vamos dar uma olhada. Considere uma esfera oca utilizada para armazenar determinada substância. Tal esfera possui condutividade térmica constante e as superfícies internas e externas estão expostas a fluidos com diferentes temperaturas. Para condições de estado estacionário, ou seja, regime aqui é permanente, as propriedades não variam mais com o tempo, sem geração de calor, ou seja, você não vai ter o termo de geração de calor na tua equação. A forma apropriada da condução de calor unidimensional, ou seja, é só transferência de calor em uma dimensão, é dada pelo quê? Então, aqui o que você precisa saber? Você não precisa saber a equação de transferência de calor geral para uma esfera. Você não precisa. Mas você precisa saber a equação de transferência de calor unidimensional para uma esfera, onde você não tem geração de energia. E é regime permanente. E aí, eu vou logo dizer aqui para vocês, que é a alternativa B, tá? Já caiu mais de uma vez, isso aí. Infelizmente, é um negócio que você tem que saber. O que você pode... eles são mais bonzinhos, porque eles pegam a equação já toda simplificada. Eles tiram o termo de geração, eles tiram o termo de regime transiente, eles tiram os termos de θ aqui, né? Que seria transferência de calor bidimensional ou tridimensional. Então, todos esses termos eles saem, fica só o termo de transferência de calor unidimensional em uma esfera. E aí, na outra prova do outro concurso, o que eles fizeram? É exatamente a mesma questão, com regime estacionário, tudo igual, unidimensional, só que aqui, em vez de você ter uma esfera oca, você tem um cilindro oco, tá? Então, aqui você tem um cilindro oco. E aí, para um cilindro oco, você tem que equação? Essa equação aqui. 1 sobre R, dr, ddr, R, dtdr. Se você resolver essa equação aqui, você vai achar aquela equação da questão anterior. Né? Você vai aplicar as condições de contorno, você vai achar a condução de calor para um cilindro unidimensional, regime permanente, da questão anterior que eu usei. Então, o que acontece? O que você pode fazer aqui para não errar esse tipo de questão que eles cobram? É saber, como é que a transferência de calor, a equação de transferência de calor de uma esfera unidimensional, regime permanente, tá? É isso aqui. E de um cilindro, é isso aqui. Então, não tem o que fazer. Para esse tipo de questão, você tem que memorizar, aí cai. Tá? Então, transferência de calor, essa era a última questão que eu tinha para vocês, as últimas, para mostrar para vocês que transferência de calor, ele é o quê? Você vai ter que... Pois é. Então, qual a minha estratégia nesse tipo de coisa? Equacionamento. Pois é, não é difícil demonstrar, não. É tranquilo, Gabriel. Mas aí, às vezes, você tem dificuldade em demonstração. Eu até entendo que é um negócio um pouco mais complexo. E aí, às vezes, é mais fácil você memorizar, né? Às vezes você quer poupar tempo. Então, o que você pode fazer? Você pode colar ali no post-it, tá? Junto com os números adimensionais que eu falei para vocês. O que é cada número adimensional? Que aí não tem dedução, você vai ter que lembrar de cabeça. O que é o número de Nusselt, de Peclet, número de Bond, Grashof. Isso aí você vai ter que lembrar o que é cada número, o que é. E aí, infelizmente, não tem o que fazer, é decorar, tá?
equacionamento de trocadores de calor, média de diferença de média logarítmica, né? Média de diferença logarítmica. Essas coisas, tudo você tem que saber. Calor condutivo, calor convectivo. Então, transferência de calor, eu diria que é muito, muito conceitual. Logicamente, você tem cálculos quando cai aquelas questões ali de resistência, mas, de maneira geral, é você saber mais os conceitos para poder resolver as questões, tá? Então, a Cesgran-Hill, ela é assim. Show? E aí, como todo bom concurso, é bom memorizar as coisas. E aí, memorizando, aumenta a tua chance de responder certo a questão na hora da prova. Tá bom? Então, você vai aí, faz tuas anotações, de tempos em tempos vai olhando para ela, tá? Aquele negócio que você tem dificuldade de memorizar, dá uma olhada. Às vezes você tem dificuldade de diferenciar cada adimensional, né? Que eu sei que é chato de memorizar, mas às vezes é difícil. Exato aí, Jordana, é exato. Então você coloca aí uma estratégia de memorização que equação, números adimensionais e etc., infelizmente a pessoa tem que decorar, né? Faz parte do jogo. Show? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, parte de transferência de calor, certo? É um assunto bastante cobrado, mas eu diria que a profundidade que a gente vê na faculdade, em relação à profundidade que a gente vê na faculdade, ela é bem mais tranquila nos concursos. Então, são questões mais diretas, questões mais conceituais, questões de aplicação de fórmula mais direta. Às vezes você vai ter ali que aplicar resistência equivalente, mas tirando isso, é de fato aplicação de fórmula mais direta. Tá? Então, estudem, lembrem, memorizem e resolvam questões. Não tem muito o que fugir, tá? Para você dominar a disciplina, certo? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, dúvida, a gente vai ficando por aqui, tá? No nosso próximo encontro, eu acho que a gente vai trabalhar sobre motores, se eu não me engano, certo? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço para todos, bons estudos, tá? Boa preparação, mantenham o foco que vai dar certo no final. Show! Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.